Olá, estamos aqui no De Pai para Filho, mais um episódio, gravando aí para vocês. Espero que estejam curtindo, compartilhando. Precisamos da ajuda de vocês para que esse projeto avance cada vez mais. Se esse projeto está fazendo sentido na sua vida, por favor, nos ajude com esse impulso, né? Nos ajude curtindo, compartilhando, encaminhando para as pessoas que você ama, porque a nossa intenção é justamente essa: levar a boa palavra ou plantar a boa semente aí nos lares e lá em todos os lares aí desse Brasil e mundo afora. E, como vocês sabem, estou com a presença aqui do meu pai, querido pai. Fique à vontade, seu Jandercy. Olá, é muito bom estar de volta. Como eu sinto falta de estar gravando mais um programa, mais um episódio de uma vida de bem, né? Com a gente vivendo de bem com a vida, né? Porque a gente tem todos os dias episódio tão difícil na nossa vida, e é difícil também, André, encontrar pessoas que estão vivendo na plenitude de uma vida de bem, né? Uma vida tranquila, serena, com muita tranquilidade, principalmente nos dias de hoje, quando nós sabemos que não é nada fácil viver nos dias atuais. É muito complicado, mas assim, nós cremos que há um Deus que pode transformar aquilo que está sendo ruim para nós em coisas boas. São aprendizados, é método pedagógico de Deus para nós continuarmos a viver uma vida a cada dia melhor. Vocês não têm ideia da minha alegria em poder compartilhar esses instantes com vocês. E que Deus nos abençoe. E como a André disse, se está fazendo sentido para você, olha, não deixe de compartilhar, passa as boas novas, depende de você, não depende só de nós. E gostaria que você soubesse que, em meio a tanta dificuldade, né, tantos obstáculos do dia a dia, principalmente eu, na minha idade, estou sendo desafiado a cada episódio a apresentar algo novo, algo melhor. Então, por favor, compartilhe, curta, ore por nós. Nós precisamos muito do que você entre em contato com Deus, nos abençoando, para que Deus possa nos dar dias melhores também. É isso aí, pessoal. E como meu pai já disse, né? Não é fácil, a gente sabe dos desafios, todos temos desafios, a nossa vida ela tem uma rotina, ela tem seus obstáculos, ela tem suas dificuldades, e já falamos anteriormente que precisamos vencer esses dias difíceis. Também falamos que a vida é curta, a gente precisa aproveitar ao máximo e aproveitar essa vida com alegria, né? Com felicidade, buscando as coisas boas desse mundo. A gente também tem que lembrar que no mundo em que a gente vive não tem segurança, não tem tranquilidade. E isso faz parte da nossa rotina. Não tem como a gente querer ajustar todas as coisas no nosso dia a dia se a gente não entender o contexto de onde a gente vive, né? Como estamos nessa situação, como estamos nessa sociedade, e precisamos, com todos esses desafios, viver e gozar de uma vida alegre, gozar de uma vida feliz, né? Buscando se desafiar, buscando realmente as coisas do alto, as coisas que nos motivam, as coisas que nos fazem trazer um algo a mais para a nossa vida, né? Parar de sermos egoístas com os nossos próprios interesses e buscar realmente, assim, o bem maior, né? Fazer o bem maior, levar o bem maior às pessoas. A gente sabe que não tem como ficar confiando no homem, principalmente nesses dias. Falamos no episódio passado da tramela fechadinha com arame, né? E a gente sabe que existem diversos desafios nesse dia, mas precisamos continuar vivendo de maneira a fazer a diferença no mundo, a impactar esse mundo, a romper os desafios, para que a gente possa realmente entregar o melhor do nosso ser a este mundo, buscando neste mundo
a melhor forma de viver, e nesse somatório de entregas e buscas, a gente consegue, sim, impactar o nosso meio de maneira positiva, agregar muito valor às pessoas com a nossa vida, com o nosso dia a dia, deixando realmente aí um legado, deixando um conceito de felicidade, ou uma marca de felicidade, melhor dizendo, na vida das pessoas, né? Lembrando que momentos felizes podem nos trazer um episódio de felicidade imenso, né? E como é importante a gente aproveitar os pequenos momentos de alegria, os pequenos momentos felizes, porque são eles que vão nos impulsionar a cada dia mais, tijolinho em cima de tijolinho, colocar. Então, hoje eu coloco um tijolinho de alegria, amanhã mais um tijolinho de alegria, e vou vencendo. Ah, André, mas só tem alegria no seu muro? Não, no meu muro não tem só alegria, tem também aqueles tijolinhos que precisam estar assentados para que o tijolinho de alegria venha. Mas eu preciso assentar os tijolinhos que não são tão bons assim e deixar eles assentados, porque eles me mostram que é necessário até os dias ruins para que eu viva dias bons. Então, eu preciso alocar tudo isso de maneira que eu seja beneficiado, e eu sendo beneficiado, eu estou beneficiando o meu meio, porque são coisas, são emoções, são lutas, são vitórias que me fazem caminhar diferente, que me trazem um impulsionador para caminhar nesse mundo de maneira plena, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com o que Deus tem para a nossa vida, buscando realmente o mais, né? Fazer o mais, buscar o mais, ser o mais, sempre dessa forma, e não o menos, o difícil, o complicado. Isso é crescimento. Lembra, até num outro episódio falamos de problemas, dificuldades. Precisamos aprender com os problemas, com as dificuldades. Buscar nisso, crescer, nos desenvolver. E, principalmente, derrubar as muralhas, os obstáculos do nosso dia, né? E forma de que maneira conseguimos enfrentar esses tijolinhos que eu falei, são os tijolinhos dos dias ruins, dos dias difíceis, dos dias das muralhas. Eu preciso passar por eles, eu preciso transpor esses obstáculos para que eu possa, sim, tirar o aprendizado e que esse obstáculo não seja um motivo que me impacte a felicidade, mas ele seja, sim, um motivo de me transformar ou de me revigorar e de me fazer mais forte para que eu possa continuar caminhando e construindo o meu mundo de felicidade plena. O que você acha, pai? Concorda? André, nós, todos nós, indistintamente, nós temos mania de querer entrar no sonho das pessoas, de outras pessoas. Isso é natural da nossa vida, né? E quantas vezes nós entramos no sonho de outras pessoas, mas nós não construímos o nosso sonho. E isso, ao entrar no sonho de determinadas pessoas, nós deixamos o nosso sonho do lado para participar de um sonho que não é nosso. E com isso nós criamos muralhas resistentes para que impedir o nosso avanço. Então, isso é uma coisa natural. E eu me lembro, no longo da minha vida, e principalmente nos últimos 10 anos, aí, 14 anos aproximadamente, eu entrei em 2 sonhos que não eram meus, entendeu? Hoje eu tenho certeza que não eram meus. Mas eu entrei no sonho, cara. Entrei, sabe aquela que você compra o sonho da pessoa, acredita naquilo, e aí você vê, você cria uma série de empecilhos, uma série de muralhas, e você está tão no meio disso que você não consegue sair deles. E isso é que nos impede de nós realizarmos os nossos sonhos. Sabe, nós somos solícitos demais em entrar no sonho que pessoas não só nos envolvem, mas também nos comprometem, né? E aí é que a coisa fica difícil, porque as muralhas vão crescendo uma após outra, e aí quando nos vemos, nós estamos cercados
de pequenos muros que viram grandes muralhas. E as muralhas, André, elas podem ser uma enfermidade, pode ser uma muralha, né? Uma enfermidade, uma morte de uma pessoa querida, né? Pode ser um compromisso que a gente assume, né, com outra pessoa, que eu acabei de falar, a gente entra no sonho, e essas pessoas vão colocando a gente no meio das histórias, e quando a gente vê, nós entramos aí numa muralha tão grande, tão enorme, que a gente não vê como que a gente pode sair delas. E essas muralhas, André, pode ser também um diagnóstico médico, você vai fazer um exame de rotina, de repente um diagnóstico médico tira você do foco. Isso já cria uma perturbação na gente. Pode também ser um comentário indevido que a gente faz que gera transtorno na vida de outras pessoas. E eu me lembro que, agora recentemente, eu fiz um comentário a respeito de um determinado assunto, e aí criou complexidade de uma tal maneira que eu não consegui mais resolver aquilo, sabe? Eu tentei e não consegui. Criei situação indevida porque eu quis simplesmente entrar numa brincadeirinha de boba, coisa bobeira, é bobagem, mas é muralha que a gente coloca e depois fica difícil da gente tirar. Porque enquanto a muralha, enquanto aquele problema está aqui na nossa cabeça, vai bem. Mas depois, quando ela desce aqui para o coração, não desceu para o meu coração, mas desce também no coração de um monte de pessoas que estavam ali. Né? E aí ela fica difícil de ser tirada. E uma muralha também pode ser uma perda financeira de repentina, que você não contava com aquilo, ela vira uma grande muralha, principalmente porque ela cria muita frustração. E aí nós criamos vários empecilhos porque impedem a gente de avançar. Eu sempre digo, André, que você quer tirar a liberdade de um homem, tira dele o poder dele poder comprar um sorvete, dele poder comprar um quilo de carne, dele poder comprar alguma coisa, entendeu? Ele perde o poder aquisitivo. Você tirou totalmente a liberdade do homem. E ainda por cima, cria-se medo, e esse medo cria tanto fantasmas, né, que nos assombram e que tiram de nós o nosso sono. Quantas vezes a gente vai, deita para dormir e não consegue dormir? Aquele probleminha, aquela pequena muralha vem, fica ali nos rodeando, e quando a gente vê, já é 2, 3 horas da manhã, não consegui pegar no sono, pensando como resolver aquela muralha, sabe? E muitas vezes foi o que eu disse, não são nossas, são muralhas de pessoas. Agora, muito embora a gente precise saber que essas muralhas, ela não pode continuar conosco. Elas não podem ser maiores, André, do que o nosso futuro. Não pode ser maior. Nós temos que removê-la rapidinho, não deixando ela crescer, não deixando esse pequeno muro criar alicerce, né? E esse muro crescer a um ponto que ele vira uma muralha intransponível, né? E eu posso até ilustrar isso. Se você me permite, certa vez eu estava em Londrina, morávamos em Carajás e nós fomos passear em Londrina. Aí tinha um pouquinho de dinheiro reservado, eu resolvi, assim, com a sua mãe, comprar um apartamento em Londrina como investimento. Londrina sempre foi uma cidade que nós sempre gostamos e isso não é novidade para ninguém. Então, nós fomos lá e ficamos 2 dias procurando um apartamento ali que coubesse no nosso bolso e comprar aquele apartamento. Bom, no final da tarde, nós achamos um apartamento. Nossa, era legal aquele apartamento. Pô, estava tudo certo. Assim, abruptamente, nós fechamos o negócio, sabe, numa forma assim, rápida demais, sem questionar se ele caberia
não só a entrada, como as outras parcelas também, né? E aí nós fomos para casa e chegamos lá, na casa do meu irmão, e contente, tá? Mas na hora de dormir, cara, eu não dormia. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando, falei, bom, o dinheiro da entrada a gente tem, e a parcela? Como é que a gente vai fazer? Como que nós vamos resolver? E aquilo eu virei à noite. A noite inteirinha acordado. De manhãzinha, a hora que o sol nasceu, eu peguei o carro e fui lá para a imobiliária. Esperei, sentei num degrau lá na frente da imobiliária e fiquei lá esperando a imobiliária abrir. Aí chegou as pessoas, foram chegando as pessoas, aí nós fomos resolver com o financeiro. Aí o financeiro pegou e virou para mim e falou para mim, mas o senhor não pensou antes? Eu falei, cara, eu pensei, mas eu achei que dava, mas não dá, entendeu? Aí, cara, de tanto que eu orei aquela noite, mas de tanto que eu clamei, eu ajoelhava, eu falava para Deus, Senhor, me perdoa, sabe, porque eu fiz um negócio errado, aquilo não estava cabendo, não vai caber, que esse homem aí resolva romper. E graças a Deus, cara, a hora que ele me deu o cheque de volta, da entrada, e os cheques que seriam as parcelas a cada 3 meses de volta, cara, eu só faltei beijar a mão do homem, mas o resto, cara, tudo eu fiz. Então, são muralhas, são pequenas muralhas, né? Agora, eu gostaria de falar uma outra muralha também, André. Todos nós sabemos a história do Thomas Edison, Thomas Alva Edison, né? Ele foi um cientista voltado para a área de criações, né? E foi ele quem criou a lâmpada elétrica, né? Então, Thomas Edison, vamos falar na escola de hoje, né? No ensino de hoje, ele não completou o fundamental. Sabe por quê? Porque o professor achava que ele não era ninguém, que ele não tinha condições de acompanhar o curso, o fundamental. E aí dispensou ele da escola. Thomas Edison não teve dúvida, eu vou lá para a casa dele, foi despedido lá da escola, e chegando lá, ele pegou e contou para a mãe dele, falou, mãe, o professor me tirou da aula. Aí a mãe dele falou, meu filho, é verdade, ele tirou você da aula, mas sabe por quê que ele tirou você da aula? Porque você é um pequeno, grande gigante. A tua mente é muito maior do que a escola pode te ensinar, mas eu vou investir em você. E você pode ter certeza que você vai ser um grande homem. Aí ele ficou feliz, né? Então, logo em seguida, André, Thomas Edison, ele ficou surdo, porque ele ficou no trem, né? Ele ficou vendendo bala, fazendo jornalzinho nos vagões de trem de um lado para outro, e numa daquelas estações ele caiu e provocou uma surdez nele aos 12 anos de idade. E aquilo só foi ficando pior, e até que ele ficou totalmente surdo. E você sabe que isso não foi empecilho para ele, essa muralha que ele tinha, não foi empecilho para Thomas Edison impedir Thomas Edison de descobrir a fórmula de ter o filamento da lâmpada elétrica. Então, veja bem, a gente reclama de muita coisa e nós somos completos. Quando eu olho também para o Thomas Edison, eu vejo a quantidade de vezes que ele tentou descobrir a lâmpada elétrica. Foi mais de 1.200 vezes. Aí as pessoas perguntaram para ele, depois que ele descobriu a lâmpada elétrica, né? Ele perguntaram para ele assim, Tomás Edison, mas você levou 1.200 vezes? Você tentou 1.200 vezes para criar a lâmpada elétrica? Ele falou assim, pois é, mas eu criei a lâmpada elétrica. Entendeu? Então, veja bem, cara, sabe, a questão nossa, André, não é a quantidade de vezes que nós tentamos, mas é
quantidade de vezes que nós desistimos dos nossos projetos, sabe? Por quê? Porque pequenas muralhas criam monstros e a gente acaba desistindo do nosso sonho e compramos o sonho de outras pessoas. E isso nos impede de avançarmos. Então, nós precisamos, sabe, não deixar, não é que por essa deficiência, né, seja ela de qualquer forma, mas ser uma muralha para nós avançarmos. Nós precisamos de nos avançarmos. Nós precisamos esquecer as coisas. E temos que continuar avançando a cada dia e não olhando para os pequenos muros que nós vamos deixar, e esses pequenos muros viram muralhas intransponíveis. Por isso que nós precisamos remover essas muralhas, André. E são tantas as muralhas que nós criamos ao longo da nossa vida que você não faz ideia de quantas são, André. São muitas. Vamos pensar um pouquinho lá naquele cerco de Jericó? O povo de Israel tinha acabado de passar o Rio Jordão a seco. Era a segunda vez que o povo de Israel, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, estavam passando a seco por um grande rio. Primeiro foi lá o Mar Vermelho, foi a primeira vez com Moisés, e agora estavam passando com Josué, a seco, né? E eles viram o sinal de Deus, a boa mão de Deus com eles ali, mas o povo reclamão sempre, né? Inerente à nossa vontade, nós estamos reclamando. E o povo tinha acabado de passar pelo Jordão e chegado na muralha de Jericó, e precisavam derrubar aquela muralha de Jericó. E realmente, se a gente olhar na muralha de Jericó, ela tem 7 metros, se não me engano, de largura. É uma senhora muralha, não é uma pequena muralha. Olhamos lá para o muro de Berlim, né, que foi derrubado, né? Aquilo lá era só um muro, não era grande desse jeito, né? Essa largura, e foi difícil para demoli-lo, até porque era mais na cabeça das pessoas, né? A separação de discriminação mesmo, né, das pessoas. Então, veja bem, o povo tinha que, no período de 6 dias, dar uma volta e tocar trombeta. Uma volta, era para marchar em volta da cidade de Jericó. E no 7º dia, eles iam passar 7 vezes em volta das muralhas e tocarem a trombeta. Esse era o que Deus mandou que eles fizessem. Agora, você acha que todo mundo fez isso assim de boa? Não, Nora, vamos fazer tranquilo. Não, houve as pessoas que reclamaram, né? Os estudiosos da Bíblia falam que uma boa parte das pessoas fizeram aquilo, mas fizeram reclamando, lamentando, por que tinham andado a fazer aquilo? Onde já se viu que muralha ia cair? Sabe, André? Aí eu fico pensando no seguinte, nós, enquanto estivermos derrubando as nossas muralhas, nós não podemos dar brecha para as pessoas pessimistas, porque pessoas pessimistas estão a todo momento falando no nosso ouvido, falando na nossa cabeça que não vai dar certo. Ah, não adianta você tentar isso. O teu marido é desse jeito mesmo, você sabe que ele é assim. Não adianta. Ah, a tua esposa, porque você está cansado de saber que a tua esposa age desse jeito. Ela não tem controle no bolso, ela não controla a vida orçamentária da casa. Não adianta você falar com ela mais uma vez. Ah, sabe o teu trabalho? Já estou cansado de falar para você que esse teu trabalho não vai levar nada a lugar nenhum, cara. É besteira. Sabe esse curso que você está fazendo? Sabe? Ó, eu estou falando para você, não adianta você comentar comigo, porque esse curso também não vai te levar a nada. Hoje, o que se precisa é o curso A, B, C, D, E, F, vai embora. Mas não é esse que você está fazendo. Pessoas pessimistas, pessoas que querem te atrapalhar de toda e qualquer maneira. Nós não podemos dar ouvidos a essas pessoas, porque elas vão nos atrapalhar. Agora, para quem que nós temos que chorar, falar no travesseiro? Com Deus. Sabe, André? Ele sim, ele é o nosso suporte.
É Ele que vai dar a garantia para a gente, os sinais de que nós estamos no caminho certo. Mas muralhas, pequenos muros, não podemos permitir que isso contribua para que a gente possa deixar de avançarmos dentro do nosso projeto, dentro daquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque eu tenho certeza que Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Nós não fomos criados sem propósito. Não. Se nós estamos, André, eu e você aqui hoje, gravando esse áudio, esse vídeo, André, tem um propósito para isso. A minha preocupação, André, é saber que estamos fazendo não de acordo com aquilo que eu quero ou que você quer, mas é de acordo com o que Deus quer. Eu também não tenho preocupação mais, graças a Deus, tirei isso fora, do que a pessoa pensa a meu respeito. Eu não tenho essa preocupação mais. Eu preciso estar preocupado, André, como que Deus me vê hoje. Qual o olhar, com que olhar Deus me vê hoje? Será que Ele quer que eu continue cercado de tantos pequenos muros ou de muralhas intransponíveis que eu olho para ela, é um monstro, não consigo? Não, não é isso que Deus quer. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um propósito para você que está me ouvindo. Ele tem algo para a tua vida que você ainda não, se você não conseguiu identificar, Ele não quer que você continue do jeito que você está. Eu tenho certeza, convicção, porque na palavra dele está escrito que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele tem promessa, mais de 8.810 promessas na Bíblia, de que nós iremos ser vencedores, que nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Ele também tem uma promessa muito grande que se nós quisermos e deixar ele agir na nossa vida, nós vamos comer o melhor da terra. Não é para ficarmos cercados por pequenos muros, por pequenas muralhas, ou criarmos fantasma, criarmos medo, termos medo de tudo. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos livres, desimpedidos, para correr a boa carreira que Deus tem preparado para cada um de nós. É porque a gente cria muito fantasma, né, pai? A gente tem uma tendência de ficar num achismo, o que vão achar, o que vão falar de mim, por que não sei o quê. Outra coisa, a gente dá muito espaço mesmo para as pessoas pontuarem na nossa vida, como você disse. Eu tenho um sonho, vamos supor, vou trazer aqui para esse canal. Poxa, a gente conversou de fazer o canal, de desenvolver o canal, orou, colocou para Deus e estamos desenvolvendo. Você ouve pessoas falando, poxa, que legal, que bom, e também já ouvi, mas para quê? Serve para quê? Sabe? Está fazendo o quê? Assim, cara, o que eu posso fazer? Né? Cada um tem um ponto de vista. E como você mesmo disse, eu preciso saber o que eu estou fazendo para Deus. O que eu estou fazendo para Deus? Eu estou frutificando? Eu estou levando a palavra dele? Eu estou praticando o ID? Eu estou amando ao próximo? Eu estou impactando o meio em que eu vivo? Eu, como cristão, eu preciso ser sal e luz nessa terra. Estou sendo sal e luz nessa terra com todo o desenvolvimento que eu estou tendo no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha igreja. Você tem sido o quê? Eu acho que esse é o principal ponto. Você tem que ser esse fator de transformação do lugar onde você está. Você não pode ser contagiado, você tem que ser o contagiante. Você tem que emanar toda a graça de Deus na sua vida. Né? Parar de murmurar. Meu pai disse isso agora há pouco. Poxa, às vezes a gente fica só murmurando, reclamando. Olha só, o Thomas Edison, 1.200 vezes tentando desenvolver a luz. Hoje é uma coisa tão fácil. Você vai ali na sua casa, aperta o botãozinho, opa, tem luz, opa, não quero luz. Tão fácil, tão simples. Hoje é tão simples. Mas se não tivesse alguém que lá atrás foi resiliente em ficar lá tentando 1.200 vezes para desenvolver essa tecnologia, a gente não teria. E tentaram frustrar o sonho dele. Na própria escola onde ele estudava,
Ah, não, você não vai virar em nada, você não dá nada. Quantas vezes a gente recebe isso na nossa vida? Ah, você não vai dar nada, não. Isso aí que você quer fazer? Ah, e sempre é assim. Ah, eu quero fazer isso aqui. Nossa, isso aí não dá nada. Você tem que fazer isso aqui. Você tem que fazer aquilo lá. Cara, calma aí. Quem sabe da minha vida sou eu. E quem guia a minha vida é Deus. Então, em cima disso, eu sei que a minha vida vai ser próspera, porque Deus está controlando a minha vida, Deus está no cuidado da minha vida, Deus está envolvendo os anjos dele ao meu redor e me protegendo e me guardando, e me dando sabedoria, e me dando discernimento, e me mostrando o que ele quer com a minha vida, porque a minha vida não é para o meu próprio eu. Quando eu entender que eu estou nessa vida, em primeiro lugar, para louvar a Deus, em segundo lugar, para impactar as pessoas ao meu redor, quando você tiver esse entendimento de que você está aqui para um algo a mais, que Deus quer que você esteja atuante na vida do seu irmão, na vida do meio que você vive, você vai ver como as coisas caminham, né? Tudo sempre pautado na Bíblia, pautado na palavra de Deus, com um caminhar cristão genuíno, né? Não dá para ser aquele cristão morno, você tem que ser um cristão genuíno, que realmente está caminhando dentro de princípios da igreja, e para viver o mais de Deus. E o mais de Deus, ele te leva a contagiar as pessoas, a passar por momentos difíceis, só que mesmo nos momentos difíceis, você passa com uma paz que excede todo o entendimento, porque a paz do Senhor é essa paz, que excede todo o entendimento, e as pessoas olham para você assim, caramba, o André está passando por uma situação tão difícil, e está lá, está caminhando, está alegre, está vencendo, né? Ou senão, poxa, o André está lá e não está murmurando, podia reclamar, né? Podia estar achando ruim, não, vamos caminhar, vamos continuar, porque eu creio em Deus. E hoje eu pensei justamente isso comigo. A gente não pode ser ansioso. A ansiedade não pode fazer parte da nossa vida. Porque se Deus está no controle da nossa vida, eu estou ansioso com o quê? Eu estou preocupado com o quê? Eu preciso depositar os meus medos, as minhas ansiedades, os meus pedidos no altar do Senhor. E entregar. Senhor, está aqui. Eu tenho medo disso, eu estou ansioso por causa disso, eu preciso disso. Deposita seu pedido e entrega. E deixa que Deus faz o que tem que ser feito, porque os planos dele são maiores e melhores do que os seus. Jeremias 29:11. Ele é que sabe os planos que ele tem para a nossa vida. E são planos de paz e não de guerra, né? Deus tem o melhor para a sua vida, só que você precisa fazer a sua parte e confiar que Deus está desenvolvendo e fazendo a parte dele. Que você foi criado com um propósito. Você foi criado para impactar o meio que você vive. Você foi criado para ser mais que vencedor. Meu pai falou isso agora há pouco. E o que está faltando para você derrubar essa muralha que você precisa transpor? O que está faltando na sua vida para você passar dessa fase? Do não murmurar, do caminhar confiante, do fazer o que está na sua mente. Se você orou, se você colocou para Deus, pare com essas pessoas que inflamam você. Você tem que andar alinhado com o Espírito, alinhado com Deus, que daí você tem certeza da caminhada e você vai ser resiliente, você vai ter sabedoria e Deus vai te conduzir da melhor forma possível. André, você sabe que muitas vezes a gente faz de tudo para a gente avançar na vida, entendeu? Faz de tudo, a gente luta, a gente é esforçado, a gente vai, mexe de cá, mexe para lá, como você bem disse, mexe o doce de um jeito, mexe o doce do outro, mas as coisas não saem do lugar. Aí a gente para um pouquinho para pensar e começa a ver o nosso interior. Vamos dar ouvido um pouquinho no silêncio? Vamos ficar um pouquinho no silêncio e ouvir o que o meu coração diz? Ele vai mostrar onde eu estou errando, ou quem está me impedindo de avançar. Ele vai mostrar, assim, com muita clareza, o quanto a gente está patinando no mesmo lugar, porque nós estamos numa luta desleal. Pessoas que estão nos cercando, elas impedem a gente de avançar, cara. É impressionante como existe isso no mundo. E a gente não tem coragem de dizer não. Aliás, eu recomendo até
é uma coisa que eu aprendi, e não faz muito tempo. Tem um livro que fala assim, ó, aprenda a dizer não. Tem um livro, ele fala exatamente isso, sabe? Então, nós precisamos aprender a falar não para as coisas que não são nossas, que não fazem parte da nossa vida. Falar não para essa pessoa. Ó, meu amigo, você quer continuar errado? Você continua sozinho, estou fora, vou sair. Crie uma situação para você sair fora disso, porque senão você vai ficar ali o tempo inteiro e não vai avançar, e os anos passam. Eu acabei de dizer que eu fiquei em torno de 14, 15 anos, sabe, sonhando sonhos que não era meu, e aquilo me trouxe tanta complicação, vocês não fazem ideia que hoje ainda, depois de 14 anos, de 10 anos, eu ainda estou resolvendo coisas desse período, coisas que me deixam assim, impede de eu avançar com maior velocidade. Agora, eu quero perguntar uma coisa para você. Quantas vezes você parou, você teve um tempo para você? Quantas vezes você fez isso na tua vida? Fala, não, eu vou reservar um tempinho aqui e vou ver o que está acontecendo que eu não avanço, que eu não sigo. Que muralha é que está me prendendo? O que é que está me fazendo a ficar parado no mesmo lugar e só com o coração apertado, dor de cabeça, dói o corpo, o coração geme, ele sangra, ele pede por socorro, e eu não escuto a voz do coração, e Deus está falando, e a gente continua ali, firme e forte naquela batida de pessoas nos segurando, nos travando, puxando para trás, quando tem um caminho aberto para a gente prosseguir. Sabe o que a muralha faz? A muralha, André, ela impede a gente de ver, porque ela cria aquele muro enorme na nossa frente e impede da gente ver que lá na frente o caminho está totalmente liberado, o caminho está totalmente aberto, que o sol está brilhando lá na frente. Aqui tem negritude, a chuva está caindo forte aqui, sabe? A tempestade aqui está derrubando água para todo lado, raios para todo lado, trovões para todo lado, onde eu estou. Mas lá na frente não tem tempestade. Sabe o que a águia faz quando ela percebe que vem a tempestade? Ela vê que a coisa está pretejando, as nuvens estão ficando carregadas, estão ficando todas carregadas de água, e o céu está escurecendo, o sol está sumindo. Sabe o que a águia faz? Ela sobe, passa a tempestade, passa aquelas nuvens, sofre um pouco, solavanco de cá, solavanco de lá, mas ela atravessa a tempestade e ela vê lá de cima a água caindo aqui embaixo, mas ela passou a tempestade, ela rompeu. Sabe o que nós precisamos fazer? Romper também. Sabe o que nós precisamos fazer? Olhar para o nosso coração, dar um tempo para o silêncio, ficarmos no silêncio e ouvirmos calmamente a voz de Deus falando no nosso coração. E se a gente tem dúvida, não faz só uma vez, não, fica ali pensando, porque você sabe, assim como eu também sabia, o que é que estava me atrapalhando, o que estava me impedindo. E a cada dia que passava, eu ficava mais entediado. A cada dia que passava, eu ficava sofrendo ainda mais. Sabe por quê? Porque eu não dava ouvido para o meu coração. E sabe o que eu fiz? Eu dei um basta. Não dá mais, acabou. Eu fui expulso de um lugar onde eu estava, e aquilo, eu não guardei nada, trouxe daquilo, e depois de um tempo, não foi fácil para eu absorver essa pancada, não, de ser expulso daquele lugar. Não foi fácil, sofri bastante. Mas depois que eu me libertei, cara, que coisa boa. Você não tem ideia o quanto de benefício, o quanto eu sou livre hoje. Mas foi preciso. Eu mesmo que não tinha forças para sair do lugar. Mas, sabe, as forças um dia chegaram e eu pude sair, e hoje eu estou vivendo sossegado, tranquilo, com leveza no meu coração, sem mágoas de ninguém, sem ressentimento, deixei o passado no passado, sabe, esqueci de todas as coisas, e eu gostaria de compartilhar uma coisinha com vocês.
Quando a Cileide ela teve o AVC, nós ficamos 4 anos cuidando dela ali em casa. E eu pude observar ali como que uma senhora que trabalhou com a gente por todo o nosso tempo, desde 96 até 2008 aproximadamente, ela fazia comida. E com ela eu aprendi uma coisa, sabe? Há comidas que você faz que todo mundo pode ver que não vai acontecer nada, não vai mudar o sabor da comida. Sabe o que é, por exemplo, fritar um ovo, fritar um bife, não vai mudar o sabor. Fazer um omelete não vai mudar o sabor. Aí tem outros alimentos que vão à tampa. Exemplo, o arroz, o feijão, uma carne cozida. Quem vê? Só quem você quer que vê. Entendeu? Quem você quer que veja, você abre e olha como estou fazendo. Aí a pessoa fala, mas só um grupo pequeno, um grupo seleto. E aí tem outra coisa que eu aprendi, que é aquele alimento que vai no forninho. Sabe quem vê e quem fica sabendo daquele alimento? Só eles vão saber a hora que o alimento vai pronto, totalmente preparado e vai para a mesa. Aí que as pessoas que estão ali para saborear aquele alimento é que vão saber. Então, sabe o que eu aprendi ali com a Marli? Aprendi o seguinte, há determinadas coisas que eu posso contar para todo mundo, não tem problema nenhum. Para a torcida do Corinthians, do Palmeiras, para São Paulo, para o Santos, para todo mundo. Não vai acontecer nada. Né? Até os flamenguistas, Fluminense, Vascaíno, todo mundo. Não vai mudar nada. Vai continuar com o mesmo sabor, não vai mudar nada. Outras coisas eu posso contar, sim, para um grupo seleto, pessoal que me ama de verdade. E tem outras coisas que vão no forninho, essas eu não posso contar para ninguém. Eles só saberão na hora que ficar pronto o alimento. Sabe? Então, aquele meu sonho, que é meu só, eu não posso dividir. Não tem como. Eu tenho que levar sozinho, eu e Deus, Deus e eu, e aí sim, a gente vai prosperar, porque as pessoas não vão chiar aqui no nosso ouvido, não vão colocar objeções no nosso plano, no nosso planejamento estratégico, e as coisas vão serem conduzidas da melhor maneira possível. Gente, por favor, dá um tempo para o silêncio. O silêncio fala no teu coração. Volte a sonhar sonho seu, não sonho de ninguém. Esqueça isso. Isso é circuncidar de muralhas, de enormes muralhas que só vão te fazer desistir. E como Thomas Edison fez, ele não ouviu ninguém. E sabe o que a surdez fez com ele? Levou ele a não ouvir pessoas, porque ele era surdo de um ouvido, acabou. Então, eu ouvia muito pouco. Tá certo, André? O que você acha? É isso aí. Não sonhe o sonho dos outros. Sonhe os seus sonhos, ouça a voz de Deus e o seu coração, né? Deus fala com a gente através de sinais. A gente sempre fala isso em casa, né, pai? Aquilo lá, estou em paz, né? E a gente consegue ter essa sensibilidade. Quando você está em paz com uma decisão, você está em paz com um caminhar, porque essa é uma orientação de Deus. Deus está te trazendo paz para você seguir, né? Não ouça as pessoas que estão querendo estragar os seus sonhos. Os seus sonhos são os seus sonhos, eles precisam ser valorizados. Você precisa sempre buscar a orientação de Deus. Siga a orientação de Deus. E siga o que está no seu coração. Deus tem propósito para a sua vida. O seu sonho pode ser diferente para mim, por isso que a ninguém compete julgar o sonho de ninguém, porque cada um que sabe do seu, e cada um está nessa vida aqui, neste mundo, com um propósito apenas. Então, sejamos resilientes, vamos aprender a ouvir quem realmente quer nos dar, ou quer nos motivar a continuar caminhando. Feedbacks, críticas construtivas são sempre muito boas. A gente tem que estar aberto a ouvir. Mas vale a pena você filtrar. Filtre o que vai fazer sentido. Pessoas vão falar, como eu já disse aqui, pessoas às vezes vão falar coisas que
Vou fazer o quê se a pessoa não tem o entendimento que eu tenho, né? Eu sei do meu sonho, a gente sabe, né, pai, o que a gente está fazendo, a gente sabe os desafios que a gente passa para conseguir gravar o vídeo, mas a gente sabe que a gente está fazendo a nossa parte. Enquanto Deus quiser, assim a gente vai continuar desenvolvendo. Eu vou ouvir o meu coração, né? Nós vamos ouvir o nosso coração, continuar em paz e caminhando e ouvindo o que vale a pena. O que não vale a pena, eu vou filtrar. Continue Deus abençoando todo mundo e eu vou continuar fazendo a minha vida, porque não são os outros que vão ditar o meu sonho, os meus sonhos, né? Eu vou continuar sonhando, eu vou continuar fazendo. Então, que tenhamos esse entendimento, né? Meu pai trouxe com muita sabedoria todo o entendimento dele sobre essa pauta e, mais uma vez, né, pai, a gente está, pelo menos no meu sentimento, a gente termina o canal, eu termino a gravação não querendo terminar, porque existem pontos, existem várias coisas que começam a vir na nossa cabeça, né, durante a gravação. Você fala, poxa, quero falar isso, quero falar isso. Mas, assim, eu acho que ficou muito claro e a nossa expectativa é essa, né, pai? Que a pessoa possa seguir o caminho dela, trilhar o caminho dela com prosperidade, com a graça de Deus, para poder estar vivendo, né, ou buscando, né, pai, aí uma vida melhor, rompendo desafios, rompendo muralhas e sendo cada vez mais usada por Deus aí, ou usada por Deus onde quer que ele queira, né? André, só para concluir aí o nosso vídeo agora que a gente está acabando de gravar, eu queria falar um pouquinho só e concluindo, tá? Dizendo o seguinte, que você já aprendeu o valor de um tempo? Infelizmente, hoje olho para trás e vejo quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu joguei fora, não tem proveito algum. Sabe, enquanto eu estava focado em alcançar alguns objetivos meus, eu cresci. Eu cresci exponencialmente. Agora, depois que eu deixei, que eu me aposentei, que eu resolvi a pensar pelas pessoas, a sonhar o sonho das pessoas, sabe o que aconteceu? Tudo aquilo que eu conquistei foi jogado fora. Aí eu fico pensando assim, ó, você quer saber do idoso, que é o meu caso hoje, né? O que é importante para mim hoje? Sabe? Um ano, um dia, para mim hoje é importante, porque eu não sei como será o dia de amanhã para mim. Você quer saber quanto tempo eu ainda tenho de vida? Eu não sei. Então, eu procuro aproveitar o melhor do meu tempo hoje, sabe? Porque eu não sei do dia de amanhã. O que eu deveria ter feito lá atrás, eu acabei não fazendo. E talvez você esteja na mesma jornada que eu. Você tem tanta coisa para fazer, sabe? O tempo passa muito rápido, a vida é muito curta. Então, você tem que fazer. Você quer saber o valor do milésimo de segundo? Hoje eu estava vendo a corrida dos 1.500 metros na Olimpíada. Milésimo de segundo fez com que aquele que era o credenciado, aquela pessoa que estava mais empolgada, que todo mundo estava apostando todas as fichas em cima dele, ele ficou em segundo lugar por milésimo de segundo. Aí eu falo, poxa, e eu jogando toda a minha vida fora? O que eu estou fazendo? O tempo é um fator predominante na nossa vida, não dá mais para perder tempo, não temos tempo a perder mais. Não dá mais para perder, nós precisamos sair fora disso. Nós vamos sair do tempo e olhar para ele agora com outros olhos, com os olhos, com o objetivo, olhos de águia. A águia está a 2.000 metros acima aqui da gente, ela lá, uma distância de 2.000 metros, ela consegue visualizar e enxergar sua presa lá embaixo, um coelho correndo a todo vapor. Sabe o que ela faz? Ela foca na presa dela, vai e as garras afiadas e leva. É isso que nós precisamos valorizar. O tempo nosso é precioso e não dá mais para perder tempo.
Encerrando, André, eu gostaria só de dizer a vocês, por favor, reveja os teus objetivos, reveja a tua vida, não fique parado sonhando sonhos que não são teus. Saia das pessoas que não querem bem você. Sai de perto das pessoas pessimistas. Olha para o teu interior. Olha como está o teu coração sangrando desesperadamente. Entendeu? Objetivando algo que é seu, não que é do outro. Porque na hora H ele te deixa na mão sozinho. Você fica falando sozinho e não sabe nem para que lado você corre. Você não sabe nem para quem você dirige a palavra, porque ninguém vai mais estar te apoiando. Não faça mais isso. Saia do teu mundo. Do mundo que você está vivendo, que estão só te massacrando, que só estão fazendo sofrer, causando sofrimento para você, porque não é isso que Deus tem para você. Deus tem. Deus tem para aquela pessoa e para você também o melhor. Então, olha, que Deus te abençoe. Que você, por favor, pense nisso que eu estou falando hoje. E não viva sonhando o que não é teu. E que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.